Vamos ao nosso bate-papo. Obrigada, deputado. Seja bem-vindo ao RDTV mais uma vez. Obrigado. Bom dia a todos. Deputado, a Renata já faz uma manifestação pelo chat parabenizando pelo aniversário na data de hoje. Aproveitando o gancho do aniversário, qual o balanço que o senhor faz do PDT nas eleições de 2012? É um balanço positivo, né? Você vê o PDT, nós pegamos o PDT em 2011, o PDT estava com o mínimo possível de diretórios municipais, nós tínhamos 2 prefeitos, nós tínhamos em torno de 50 vereadores, e com a entrada do novo partido, aí, o PSD, vários vereadores e os prefeitos migraram para esse partido. Nós ficamos praticamente... E nas eleições de 2012 nós elegemos 7 prefeitos e elegemos 72 vereadores. Fizemos vários vice-prefeitos e temos vários suplentes. Então, e criamos os diretórios em 132 municípios. Eu acredito que foi um avanço bastante significativo para o PDT e para toda a sociedade, né? Inclusive, eu atribuo isso graças ao trabalho do nosso senador Pedro Táxi, que vem se destacando aí com uma grande liderança nacional, e para nós aqui no estado do Mato Grosso. Falando na liderança, então, do senador Pedro Táxi, ele concorreu à presidência do Senado na semana passada. Isso mostra, de fato, o fortalecimento do partido no Congresso Nacional? Além de um fortalecimento, mostra que o partido ele não se omite, que é um partido que ele está aí para disputar os espaços e mostrar para a sociedade que é possível, que as coisas são possíveis, para que haja mudança na vida pública, na vida política do nosso país. O Pedro Táxi deu um exemplo de cidadania, de coragem perante ao povo brasileiro. E todos nós sabemos disso, a gente está cansado do continuismo, mas infelizmente existem barreiras que são difíceis de superar, mas ele, com a coragem dele, a determinação, ele mostrou que é possível. O que falta é um entendimento mais dos outros políticos, entender o anseio do público, porque o público, não todo, tanto é que mais de 300 mil assinaturas virtual foram feitas lá pedindo para que fosse mudado. Então o povo quer uma mudança. Já que o povo quer uma mudança, eu acho que o povo precisa mudar nas eleições, porque eu sempre uso dizer, com esses políticos que nós temos, o povo não pode esperar a mudança. Então vamos mudar os políticos para que venham as mudanças das cabeças novas. O senhor não se inclui nessa fatia? Eu posso me incluir nessa fatia, sim, se a população assim o desejar. Tá. Boa, né? Ainda falando da questão do senador Pedro Táxi, o senhor não acredita que ele, se lançando candidato à presidência do Senado, foi uma forma de se mostrar ainda mais, para se fortalecer uma possível candidatura para o governo do estado em 2014? Eu acho que a questão do Senado, ele, nesse caso da candidatura, ele não soma muito para a campanha ou para uma candidatura de 2014. O que soma 2014 é a postura dele dentro do Senado. Ele vem mostrando uma postura firme, uma postura de como é possível se fazer uma política decente, e isso está sendo muito aceito pela sociedade. Nós aqui no Mato Grosso, a gente vai nos municípios do interior, a gente percebe no semblante das pessoas o desejo delas em querer o Pedro Táxi no governo do estado do Mato Grosso. Então o partido vai trabalhar mesmo pela candidatura dele no ano que vem? Sem dúvida, ele é o nosso líder absoluto e nós vamos trabalhar sim para a candidatura do senador Pedro Táxi à eleição ao governo de 2014. O senhor falava no início do nosso bate-papo que o PDT elegeu 7 prefeitos, um deles o Otaviano Pivetta, lá em Lucas do Rio Verde. Um possível candidato aí nas eleições da MM, ele acabou saindo como primeiro tesoureiro na chapa do PMDB, acabou não sendo eleito, acabou sendo eleito Chiquinho do Posto. Como que foi a participação do PDT no fortalecimento daquela chapa nas eleições da MM? Não, o PDT em si, eu sempre lutei para que o Otaviano fosse candidato a presidente, né? Como o Otaviano ele viu que inviabilizava a candidatura dele, ele optou para fazer uma composição com
com o Adeilton, né? Adailton, né? E aí eu, principalmente como presidente do PDT, eu não fui para a rua pedir voto. Eu pedi voto para alguns prefeitos, meus amigos, mas ele, no meu caso, deu uma esfriada, né? Nós tivemos companheiro do PDT que esteve trabalhando, sim, para ele, mas você vê que a força do poder é muito grande. Então, infelizmente, não deu certo, mas era uma eleição disputada, uma eleição que precisava também, que a MM também, eu acredito que ela precisa de renovações, porque os municípios exigem isso. Mas fazer o quê? É soberano, né? Uma eleição é isso aí, ganha o que tiver mais voto. O senhor acredita que o novo presidente vai acabar submisso aos desmandos do governo e da Assembleia? Eu tive conversando com ele, inclusive há pouco tempo, e eu falei sobre isso. Ele me falou que não, que ele precisa mostrar um trabalho e mostrar para o governo realmente o que os municípios precisam e lutar por isso, né? Lutar pela classe. E é isso que precisa, uma AMM, uma instituição forte precisa disso. Precisa que o seu legítimo representante lute pela classe. E como é muito ligado ao governo, aí geralmente a própria pressão política faz com que ele ceda, né? Então, o que não é bom. Mas fazer o quê? As coisas são assim, vamos lutar para as próximas eleições. É o que vem acontecendo, deputado, nas últimas gestões? Eu acredito que sim. Teve sim situações que poderiam ser, talvez, cedido pelo governo se houvesse uma pressão um pouco maior. Por exemplo? No caso da saúde, o repasse da saúde do ano passado, eu vi que o ex-presidente fez uma reunião com os prefeitos todos eles revoltados. Eles fizeram a pauta que realmente o presidente tinha que agir e, infelizmente, daí a coisa, né, acabou esfriando e não aconteceu nada. Porque a necessidade do repasse da saúde do Estado para os prefeitos é muito grande. Os prefeitos gastando um dinheiro sem ter condição de gastar e ter que gastar na saúde, que era a obrigação do governo do Estado. Então não houve uma pressão por parte da AMM naquele momento para que o governo realmente repassasse esse dinheiro. O PDT então deve fazer alguma oposição à atual gestão da AMM, uma vez que o próprio Otaviano Pivetta foi candidato adversário? Não, eu acredito que não. O PDT, os prefeitos do PDT, eles vão usar dos direitos que ele tem junto com a AMM. Eu acredito que eles vão ser muito bem atendidos pelo novo presidente e as coisas devem fluir normalmente. O PDT não vai fazer oposição por coisas que estão funcionando. Agora, se não estiver funcionando, se estiver andando no caminho errado, é óbvio que a gente vai se manifestar, né? Vai entrar em contato, seja com o presidente ou com o governo, quem for, para que as coisas ande no caminho certo. E isso é uma cartilha que o PDT tem e vai ler essa cartilha. Tá certo, deputado. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. E você fique com a gente. Há pouco tempo, os hospitais do governo do estado passaram a ser administrados pelas OSS, Organizações Sociais de Saúde. E o diagnóstico você confere agora. No Hospital Metropolitano, em Várzea Grande, por exemplo, foram realizadas mais de 1.500 cirurgias, como a do Sr. Sérgio. Muito rápido, 4 cirurgias, eu estou com 40 dias. Muito bom, gostei do hospital, gostei da maneira que eu fui tratado. Acredito que eu vou voltar a jogar bola. Aqui em Rondonópolis foram feitas mais de 15 mil consultas ambulatoriais. Viajar é muito bom, principalmente com segurança e conforto. Por isso, o governo do estado acaba de inaugurar quase 60 quilômetros de malha asfáltica, interligando Cuiabá aos distritos de Paraíso de Manso e de Bom Jardim. Além de beneficiar o escoamento de grãos e da pecuária, o turismo ao Lago de Manso e a Nobres ficou fácil de curtir e mais tranquilo na hora de voltar para casa. Governo de Mato Grosso, mais por você. Muitas das coisas que a gente aprende não estão nos livros. É por isso que o SIM desenvolveu a formação integral Preparando para a Vida, uma pedagogia exclusiva que faz acontecer um sonho como o da Tainá, aprovada para medicina em 4 universidades federais. Faz acontecer vitórias. SIM é campeão pelo 10º ano consecutivo dos Jogos Estudantis de Cuiabá. Aprendizado que vai além dos livros é com o SIM. Colégio Isaac Newton, formação integral Preparando para a Vida. No
carnaval tudo pega, doenças e acidentes também. Por isso, não se esqueça de pegar a camisinha, não use drogas e, se beber, nada de pegar a direção. Assim, a única coisa que vai pegar é a alegria. É bem fácil de pegar. Uma campanha Unimed Cuiabá. As obras vão indo bem, apesar de ainda causarem alguns transtornos. Mas só de imaginar, quando chegar a Copa, vai ser uma grande festa. E na cozinha, então? Vamos estar preparados para tudo. Na sala, todos concentrados e torcendo muito. Nos quartos, conforto e tecnologia, para atender a públicos diferentes e exigentes. Na churrasqueira, o trânsito vai ser intenso, mas vai fluir rapidamente. Assim como as obras do seu Angenor, as obras da Copa do Mundo estão em ritmo acelerado. E depois delas, Mato Grosso vai ficar ainda mais moderno, com trânsito ágil e mais bonito. Por isso é importante que tenhamos paciência. Ainda temos trabalho pela frente, mas vai valer a pena. Porque a festa no final é nossa! Mato Grosso se preparando para a Copa do Mundo e para o futuro. Governo de Mato Grosso, na Copa. De volta com o RDTV e com o deputado Zeca Viana, que é presidente regional do PDT. A gente falou bastante de PDT no bloco passado, agora vamos falar sobre relacionamentos. No Legislativo, deputado, quais são seus principais projetos que devem ser apresentados esse ano? Eu não trabalho com muitos projetos de lei, nós já temos muitas leis, né? E leis que não estão aí só por ser leis e não são cumpridas e não são utilizadas. Eu tenho várias ações para fazer na área, principalmente na área do agronegócio e na área do interior do estado, que é das estradas, de pontes. Só que um parlamentar, ele pode ter as melhores das ideias, mas ele precisa da ação do executivo. Se o executivo não agir ou não executar, então o parlamentar fica aí a ver navio, né? Então o que a gente pode fazer é cobrar do governo as ações, e a gente vem vindo fazendo isso, mas o governo que decide se vai fazer ou se não vai. Quais o senhor destaca que devem ser os mais fortes do senhor? Acho que os mais fortes hoje, nós estamos lutando aqui, que é uma luta minha desde o ano passado, é sobre o valor da UPF, que eu sempre fui contra aumentar uma UPF de 0,36 centavos, para 92 centavos, onde a UPF foi regulamentada com uma lei de 2012, que ela era corrigida semestralmente pelo IGPDI, e aí desde 2011, o secretário extrapolou os limites, ignorou o índice do IGPDI, tirou de 36 para 46, aí nós conseguimos revogar, ela voltou para os 36, aí ele gradativamente chegou no final do ano com os 46, e aí em 2012 aprovou-se a lei com o valor de 92,50. Duplicou. Dobrou, exatamente. Aí eu fui voto vencido, porque eu achei que era um absurdo deixar o governo com uma flexibilidade tão grande assim para cobrar os DARF, as multas, o IPVA, né? Dobrar de um ano para o outro, mas houve um acordo que eles iriam cobrar 50% do valor da UPF, daí aumentando gradativamente. Agora, no dia 29/1, uma portaria 036 da Cefaz, aumentando a UPF para 99,89. Já aumentou de novo. Aumentou o valor da UPF e aumentou todas as taxas, uma 75% até final de fevereiro, depois passa a 100%. Como fazer para revogar esse aumento? Nós vamos trabalhar, ver se o governo nos atende hoje, no caso do FETAB, para que ele mantenha o acordo de 50% do valor da UPF para a cobrança do FETAB. Hoje ele está cobrando 75%, nem os 50% não é acordado lá em 2012. E para as demais cobranças? Pois é, para as demais cobranças nós não poderíamos, a Assembleia não deveria era ter aprovado a lei dos 92, então, daquele aumento absurdo da UPF que atingiu toda a classe, todo o segmento do estado do Mato Grosso. Então vai permanecer como está, deputado? Temos que revogar a lei aí, né? Então aí vai depender de um esforço grande da Assembleia. Agora, é interesse do governo? Não é.
A Assembleia, o governo tem a maioria absoluta na Assembleia. Como é que revoga uma lei dessa natureza? Então, a dificuldade é muito grande, né? Falando da questão do próprio relacionamento com o Executivo Estadual, como deve ser seu posicionamento este ano? Ano passado, o senhor foi à tribuna várias vezes para criticar algumas ações do governo. Deve se manter oposição? Eu sou oposição, né? Mas eu não sou aquela oposição radical. Eu me elegi pela oposição e eu mantenho minha independência, minha postura como opositor. Eu, nas ações do governo, com uma ação como essa que eu vejo que é contra a sociedade, que é uma ação que não vai trazer benefício para a sociedade, muito pelo contrário, então eu vou me manifestar sempre contra. Agora, nas ações que o governo faz, umas ações benéficas para a sociedade, eu sou a favor e preciso elogiar isso aí. Então eu não sou uma oposição por ser oposição, vou lá criticar as ações do governo. Não, eu critico sim aquelas que estão erradas e elogio as que estão certas. Então eu sou bastante ponderado nesse ponto. Sabe? O governador Silval Barbosa tem mais 2 anos à frente do Paiaguás. O que o senhor espera dele como gestor nesses próximos 2 anos? Eu preciso acreditar, né? Eu tenho ainda minhas dúvidas, porque ele já deveria ter mostrado à sociedade o posicionamento do governo dele. E ele está tendo dificuldade, porque até hoje, com uns 2 anos, 2 anos não, quase 3 anos, porque ele assumiu o último ano do governo Brairo também, né? Ele teve dificuldade de administrar o Estado. Claro que as dificuldades do Estado são grandes, são enormes, mas ele teve dificuldade de administrar o Estado, dificuldade com o próprio secretariado dele, e o Estado fica à deriva. A gente tem alertado isso várias vezes. Agora, nós, na Assembleia, aprovamos vários projetos, dando autonomia para ele buscar empréstimo para fazer o Mato Grosso integral, para a recuperação das rodovias, para as obras da Copa do Mundo, para a reestruturação da dívida. Ainda falta aquele pulso que vocês diziam tanto? Falta ele bater na mesa e dizer: eu sou o governador, tem que ser dessa forma que eu quero. Eu acredito que é isso que está faltando para o governador Silval. Ele é muito ponderado, ele quer talvez contentar todo mundo, mas um executivo tem que ter ações que contentam uma meia dúzia e descontentam uma outra dúzia, mas tem que tomar uma decisão. E eu espero que seja nesse primeiro semestre. Se ele não conseguir fazer nesse primeiro semestre, aí ele vai terminar o mandato dele dessa forma dele administrar, aí não vai haver mudança, não. Houve uma troca de secretariado recente, feita pelo governador Silval. O senhor acredita que é a melhor forma de manter esse bom relacionamento com os deputados, com os prefeitos, ou era preciso somente ter esse pulso firme? Essa troca do secretariado dele foi mais uma dança das cadeiras ali, porque secretário novo mesmo parece que entrou 2, se não me engano, só. Então, eram pessoas que estavam ligadas no staff dele mesmo, então dificilmente vai trazer um choque administrativo, vai trazer uma ideia nova para ele. Agora, a relação entre executivo e legislativo são boas, não resta dúvida. A gente critica na hora que tem que criticar, mas o governo entende isso. Ele já foi deputado, já fez as várias críticas dele e com o direito dele, então ele sabe que é isso mesmo. Mas, infelizmente, ele eu acho que precisava injetar pessoas de fora dentro do secretariado e dar autonomia para que o secretariado tomasse as decisões próprias. Quem de fora? De fora que eu digo assim, sem participar do governo. Porque um governo como o governo Silval, ele é muito comprometido com os partidos. Então aquela secretaria A é do partido A. E aí é os partidos que indicam, e às vezes indica um cara bom, mas não é um cara técnico, não é um cara que tem a visão daquela pasta, sabe? Então a dificuldade que eu vejo é nisso aí. Ele tinha que chamar os partidos e dizer: ó, gente, eu tenho que trazer pessoas técnicas, pessoas de capacidade de transformação, independente do partido, e botar aí dentro. O Gutenberg pergunta pelo chat, deputado, gostaria de saber do senhor se as obras da Copa vão ser entregues dentro do prazo e se elas vão beneficiar a população de Mato Grosso, uma vez quem faz é o Executivo. Como que está o trabalho de fiscalização da Assembleia nesse sentido? Nós vamos agora, no próximo dia 19, criar as novas comissões. Inclusive, eu quero fazer parte da Comissão de Infraestrutura exatamente para ajudar a fiscalizar. As obras da Copa de Cuiabá, elas não vão ser umas obras que vai melhorar para a população, vai ter uma melhora significativa para a cidade de Cuiabá.
Mas o que eu estava observando, ela vai, no caso dessas trincheiras que está sendo feita, ela vai descongestionar naquele local ali, mas vai congestionar lá na frente amanhã ou depois. Então isso foi umas obras que são obrigadas a ser feitas, essa mobilidade, mas está sendo feita muito emergencial. Isso é causa, claro, de um desgoverno lá de trás, seja governo do estado, seja prefeito, que deveria organizar a cidade. Todas as cidades grandes, principalmente as capitais, têm sua infraestrutura própria. Você acha que Cuiabá... Não é necessariamente ter uma Copa do Mundo para fazer as obras, né? E Cuiabá tem sido mais contemplada com as obras. O interior acaba sentindo falta disso? O interior está sentindo falta, né? Porque, claro, as obras daqui é um governo paralelo. Então o governo teve que dar atenção para as obras daqui e acabou o interior ficando mais de lado. Mas agora, com o Mato Grosso integrado, eu acredito que o interior vai ser olhado com bons olhos, sim. A Assembleia vai estar de olho. Falando ainda em Assembleia, teve a eleição da mesa diretora lá em setembro, se eu não me engano, e tomou posse o presidente Riva, o deputado José Riva, novamente presidente da mesa diretora. O senhor que chegou a ser oposição ali, a mesa tentou formar um quadro de oposição com a deputada Luciane Bezerra. Como que o senhor deve atuar frente à mesa diretora da Assembleia? Nós temos que atuar com respeito, com harmonia, mas eu gostaria que tivesse condições de alguns parlamentares de ter pelo menos condições de criar uma chapa para ir para uma disputa democrática. E nós não temos isso aqui no Estado. Então isso faz com que exista o continuismo, né? Eu sou contra o continuismo, na realidade. O continuismo favorece a corrupção, o continuismo cria um vínculo muito grande. Então, mas infelizmente, é isso aí, precisa entrar cabeças novas, com coragem de enfrentar e ir para uma disputa. Para encerrar nosso bate-papo, deputado, estou explorando o senhor bastante hoje, imagina. A gente vai falar das eleições de Primavera do Leste. Aproveito para fazer um comentário do Jesus de Freitas. Ele gostaria de saber do senhor quando o senhor vai conseguir alguma vitória, segundo ele. Segundo ele, o senhor não conseguiu eleger um prefeito, perdeu a MM e não tem um projeto relevante, segundo Jesus de Freitas. Mas falando da eleição de primavera, como o senhor avalia a eleição do Érico Piana? Deixa eu responder o Jesus. Claro. Eu acho que o Jesus ele deve estar equivocado, porque nós elegemos 7 prefeitos. Talvez ele esteja falando do meu filho lá, né? Mas o exemplo que eu dou foi o meu, com menos de 50 dias, uma candidatura a deputado estadual e ganhei a eleição. Então ele está equivocado nesse sentido. Ele deve seguir, por exemplo, que não precisa criar uma estrutura 2 ou 3 anos antes ou usar da mídia para se autopromover. A pessoa, quando tem nome, se ela se põe na política, ela é eleita sem sombra de dúvida. Isso aconteceu com o Érico Piana? Não, o Érico Piana tinha um histórico de 3 mandatos, né? 3 mandatos de prefeito em Primavera do Leste. E óbvio que uma continuidade, o Getúlio com 8 anos de mandato, é natural a sociedade mudar. Como o senhor disse agora há pouco, do não continuismo. Do não continuismo, exatamente. O que fez com que eu pusesse o meu filho? Não por causa de mim, eu pus o meu filho mais por causa do Getúlio. Porque o Getúlio, na realidade, quem tinha que ter preparado um candidato era ele. Mas as pessoas que acreditam na gente, os nossos eleitores, se nós se omitisse e não apresentasse um candidato, nós ia se acovardar perante essas pessoas. Então, nós achamos por bem pôr o Matheus. O Matheus fez uma votação expressiva, um menino de 24 anos, e hoje eu agradeço a Deus dele não ter sido eleito, porque se tivesse sido eleito, ele não estaria lá no Xingu hoje trabalhando para nós ampliar nossas áreas e fazer o que nós estamos fazendo nos nossos negócios particulares. Então deixa as pessoas que têm tempo para administrar a coisa pública e as pessoas que têm vocação para a coisa pública, porque nós não temos. Eu não tenho, porque eu fui um deputado que caiu de paraquedas na hora ali, né? E o Matheus, ele tem a vida dele toda para frente, ainda ele precisa criar a estrutura dele financeira e até a estrutura psicológica, física dele. Se ele lá na frente, daqui uns 30, 40 anos, se ele resolver ser algum candidato, beleza, mas antes disso eu tenho certeza que ele não vai ser, ele vai cuidar dos negócios dele e deixar que as pessoas se divirtam na vida pública. Qual a expectativa que o senhor cria em relação à gestão do Érico Piana para a gente encerrar? Eu torço porque o Érico faça uma boa gestão, porque eu amo Primavera. Primavera é a minha cidade preferida.
Agora, o que eu estou vendo é que ele já está tendo dificuldade, porque no último mandato dele era uma cidade com 20 e poucos mil habitantes, 30 mil habitantes, hoje nós estamos com 60 e pouco, quase 70. E as coisas aumentaram muito, as coisas mudaram. Veio lei de transparência, veio um monte de coisas aí que mudou. E naquele tempo dele era mais fácil, fazia-se as coisas como achava que deveria fazer. Hoje não, é cheio de regras. Então, o que a gente está percebendo, o que a sociedade está me ligando lá, é justamente isso aí, que está havendo uma ausência muito grande do prefeito. Mas gente, cada povo tem o governo que merece. Então, eu desejo para o Érico que ele faça um bom mandato, porque é interessante para todos nós de Primavera, e Primavera quer isso, não quer retroagir no tempo. Primavera tem que manter o título de princesinha do Estado, e eu acredito que ela vai manter, sim. Tá certo, deputado. Depois desse longo bate-papo, eu agradeço a presença do senhor aqui. Eu que agradeço. Obrigado.